A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. Eu quero falar sobre o propósito de Deus para os dons espirituais. Dissemos quarta-feira passada que a igreja de Corinto tinha problemas também em relação ao culto. Analisamos quarta-feira passada 2 problemas da igreja em relação ao culto. A questão da decência do traje feminino no culto e a questão da falta de domínio próprio dos crentes em relação à ceia do Senhor, quando alguns chegavam a se embriagar e outros passavam fome, na festa do amor que precedia a celebração da ceia propriamente dita. Hoje nós vamos ver que a igreja de Corinto também tinha problemas em relação
ao uso dos dons espirituais, que raiava ao abuso dos dons espirituais. Este problema não é um problema apenas antigo. Talvez este é o problema de maior evidência que pulsa e que lateja na igreja contemporânea. É o problema do mau uso ou do abuso dos dons espirituais nas igrejas contemporâneas, especialmente depois do movimento carismático e do movimento neopentecostal, onde tantas vezes se manipula a questão dos dons e se utiliza os dons para uma projeção humana e para um engrandecimento da figura humana e até mesmo para se provar um certo grau de espiritualidade. O projeto de Deus com os dons espirituais nunca foi para projeção de nenhum ser humano e nem nunca foi para medir grau de espiritualidade. Este não foi o projeto e nem o propósito de Deus em conceder dons à sua igreja. Os dons são importantíssimos na igreja. Os dons são vitais para a igreja. São recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e para que ela pudesse suprir as necessidades dos seus membros. Com relação aos dons, há pelo menos 4 posições hoje dentro da igreja evangélica. Em primeiro lugar, aqueles que são considerados os cessacionistas, aqueles que creem que os dons, mormente os dons de sinais, registrados aqui no capítulo 12, são dons que ficaram restritos ao tempo dos apóstolos, que esses dons não são contemporâneos, que eles não são atuais e que eles não mais estão vigentes na igreja contemporânea. Existe o segundo grupo, é o que Paulo menciona aqui, é o grupo dos ignorantes, daqueles que não conhecem nada sobre os dons, daqueles que não estudam sobre os dons, daqueles que estão à margem do conhecimento bíblico sobre esse assunto. E Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. E Paulo está dizendo que existia gente da igreja que ignorava este assunto, que não estudava esse assunto, que desconhecia esse assunto e que, portanto, não podia utilizar a riqueza desta provisão divina para a igreja. O terceiro grupo é o grupo dos medrosos, daqueles que têm medo dos dons, daqueles que têm medo dos excessos, daqueles que têm medo de cair em extremos, daqueles que têm medo de que a igreja descambe para os excessos de alguns grupos que se desviam e que caminham à margem da palavra de Deus. Então eles se trancam, se fecham com medo. E o terceiro grupo, ou quarto grupo, melhor dizendo, é o grupo daqueles que advogam a contemporaneidade de todos os dons espirituais no passado e também no presente. Eu queria examinar hoje algumas lições sobre os dons espirituais à luz desse texto. O primeiro problema que nós vamos encontrar na igreja de Corinto, queridos, é que a igreja de Corinto começa a usar maus dons, sobretudo se você pegar numa linha até o capítulo 14, tentar colocar o dom de variedade de línguas como um dom de projeção, como o mais importante, como aquele que haveria de aferir e determinar o grau de espiritualidade da igreja. Na verdade, a igreja de Corinto, segundo o capítulo 1, versículo 7 desta carta, era uma igreja que tinha todos os dons, era uma igreja rica de dons. Não faltava àquela igreja nenhum dom. E a primeira lição que você aprende, então, é que o dom espiritual não é aferidor de espiritualidade. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela presença dos dons espirituais nesta igreja. Se você fosse medir o grau de espiritualidade de uma igreja pelos dons da igreja de Corinto, haveria de ser uma igreja campeã de espiritualidade. E pelo que nos consta, foi a igreja mais problemática que o apóstolo Paulo teve que lidar. A primeira carta aos Coríntios é um retrato desta mundanidade da igreja, desta carnalidade da igreja e desta infantilidade espiritual da igreja. Talvez a tensão que a igreja de Corinto vivia há 2000 anos é a tensão que a igreja vive hoje. Uma igreja que tem carisma, mas não tem caráter. É uma igreja que tem dons, mas não tem vida.
É uma igreja que vive no clima do sobrenatural, mas não tem testemunho consistente. É uma igreja que tem uma liturgia extremamente viva, mas é uma igreja que não tem prática de vida, não tem amor, não tem consistência de relacionamentos. É uma igreja que pisa no terreno do sobrenatural, mas é uma igreja que é incapaz de viver o natural com ordem, com decência, com equilíbrio. Eu creio que este é o problema que nós estamos vivendo hoje na igreja evangélica nos nossos dias. Talvez um dos equívocos mais graves que a igreja chamada pentecostal, e depois a neopentecostal, e depois a igreja carismática tem ensinado no Brasil e no mundo no século XX, é exatamente aquilo que a igreja de Corinto estava querendo ensinar há 2000 anos. É de que o dom de línguas é o dom mais importante, de que ele é o selo e o sinal e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, se você é um crente que não fala em línguas, você é um crente de segunda categoria. Se você não fala em outras línguas, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Se você não fala em línguas, você é um crente imaturo e não espiritual. Esse era o contexto, e nós vamos examinar isso mais detidamente quando estivermos estudando o capítulo 14 desta carta. Esse é o contexto hoje da igreja evangélica brasileira, na sua grande maioria. E há muitos crentes, até nos nossos arraiais, por não serem bem doutrinados ou por não conhecerem de uma forma mais consistente a palavra de Deus, que carregam este sentimento de culpa, ou este peso, ou esta culpa. Puxa vida, eu não sou um crente espiritual, porque Deus não me deu o dom de falar em línguas. Nós vamos ver que nós não podemos cair nos extremos. De jeito nenhum nós podemos dizer que o dom de falar em outras línguas é um dom que não tem valor. Porque tudo que Deus dá é importante. Se é o Espírito Santo que dá, então tem valor. Você não pode dizer que o que o Espírito Santo dá não presta. Mas você tem que olhar também a ordem bíblica que o Espírito Santo coloca esse dom. É o único dom que é dado à igreja não para a edificação do corpo, mas para a edificação da própria pessoa. Portanto, na lista dos dons ele sempre vem em último lugar. Porque se os outros dons visam a edificação do corpo, esse é o dom que visa a autoedificação. E em momento nenhum a palavra de Deus coloca um dom espiritual como selo ou como evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque seria uma contradição em termos. Por quê? Porque nenhum de nós pode impor um dom a alguém. Esta é a economia e a soberania exclusiva do Espírito Santo. Nem todos os crentes, ou melhor, todos os crentes possuem dons, mas nem todos os crentes possuem todos os dons. Nenhum crente possui todos os dons. Então, o batismo com o Espírito Santo, que é a sua inserção no corpo de Cristo, todo aquele que foi regenerado, foi batizado pelo Espírito no corpo, ou seja, você foi inserido no corpo, você foi introduzido no corpo, você é membro do corpo. E não é o falar em línguas que evidencia isso. É a regeneração, é a conversão, é o ser nova criatura. Daí, o apóstolo Paulo exortar a igreja, dizendo o seguinte: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. E aí eu queria trazer algumas lições práticas do texto para nós. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse aí, a partir do versículo 2, o contraste que Paulo vai fazer entre o outrora e o agora. Paulo vai falar agora de conversão, de mudança de vida, de transformação, de um divisor de águas, de alguma coisa que chegou na sua vida para dividir o passado e o presente. Olha você o verso 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então o que Paulo está ensinando aí? É que há uma distinção entre o outrora e o agora. Os ídolos, embora mudos, guiavam, controlavam e dominavam os crentes de Corinto antes da conversão deles.
E aí você vai entender uma coisa tremenda. O ídolo é mudo. Ele não tem vida. Ele não fala, ele não ouve, ele não age. Mas você percebe que a despeito de ele ser inanimado, ele guia, ele controla, ele dirige. De que maneira? De que maneira? É o ensino de Paulo de que o que está por trás do ídolo, quem é? São os demônios. E quando uma pessoa está sendo guiada por ídolos, ela está sendo guiada por demônios. E essas pessoas são controladas, são guiadas, são dominadas, são monitoradas, são controladas por demônios. Lá no Salmo 115 diz que o ídolo, a imagem, ela tem boca, mas não fala, ela tem olho, mas não vê, ela tem garganta, mas não sai som nenhum da boca do ídolo. Ela tem mão, mas não apalpa, ela tem pé, mas não anda. E ele diz o seguinte: torne semelhante a este ídolo aqueles que fazem o ídolo e aqueles que servem o ídolo. Ou seja, a pessoa, quando ela faz uma imagem, um ídolo, e serve este ídolo, ela perde a sua capacidade de ver, sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de fazer, a sua capacidade de entender as coisas. Ela é controlada e é guiada cegamente. E Paulo vai começar a mostrar para a igreja que outrora eles eram dominados pela idolatria, mas agora, eles são guiados e são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 3, ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Qual é o contexto aqui? O contexto é que você está vendo uma igreja que na sua vasta maioria veio de uma religião pagã, uma religião politeísta, de muitos ídolos, de religiões de mistério, onde elas participavam de cultos aos ídolos, e onde na liturgia do culto que oferecia esses ídolos, pessoas ficavam em estado de êxtase, eram incorporadas por esses espíritos, incorporados por esses demônios, e essas pessoas falavam em estado de êxtase. Vocês conhecem alguma coisa semelhante nos dias de hoje? Se você já estudou alguma coisa sobre os cultos afros brasileiros, se você já estudou um pouquinho sobre o kardecismo, se você já estudou um pouquinho sobre candomblé, sobre umbanda, sobre quimbanda, você sabe do que estou falando. Onde pessoas são incorporadas e onde as pessoas começam a falar em estado de êxtase, e onde as pessoas são guiadas por esses espíritos que as controlam e que as dirigem. O grande problema é que algumas pessoas dentro da igreja de Corinto estavam falando em estado de êxtase, e neste momento de êxtase, algumas pessoas estavam dizendo na igreja: anátema Jesus, amaldiçoado seja Jesus. Paulo diz: para aí. Se uma pessoa é guiada pelo Espírito de Deus, ela não pode fazer isso. Porque o Espírito de Deus não leva uma pessoa a falar e a agir de maneira contrária a Jesus Cristo. A função do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é exaltar a Jesus. Por outro lado, diz o texto que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer é que não é a questão de verbalizar Jesus é Senhor. Se você pedir uma pessoa endemoniada para dizer Jesus é o Senhor, ela diz Jesus é o Senhor. A questão não é verbalizar Jesus é o Senhor. O que Paulo está dizendo aí é que a confissão de fé, respaldada por uma vida de que Jesus é o seu Senhor, é o seu dono, é aquele que dirige, que controla, que domina a sua vida, ninguém pode professar e viver o senhorio de Jesus Cristo, a não ser pelo poder do Espírito Santo. Paulo então começa a mostrar para essa igreja a necessidade de entender um contraste entre o outrora e o agora. Outrora, guiado por demônios. Agora, dirigido pelo Espírito de Deus. Segunda coisa que Paulo nos ensina aí é o contraste entre os ídolos mudos e o Deus vivo e triuno. Versículos 4 a 6. Paulo vai fazer esse contraste. Vocês outrora eram guiados por ídolos mudos, sem vida, que tinham por trás deles demônios, mas agora vocês são dirigidos pelo Deus vivo. Que Deus é esse? Veja você nos versículos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja você aí a Trindade presente. No versículo 4 é o Espírito Santo. No versículo 5, o Senhor aí, Kyrios, está se referindo a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. No versículo 6, está se referindo a Deus Pai. Então você percebe que a igreja de Corinto tem que entender isso. Ela abandonou os ídolos mudos e está seguindo uma nova direção. A direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora veja você que Paulo está falando aí de dons, de serviços, de realizações. Isso nos vai falar sobre a natureza dos dons espirituais. O que significa isso? Dons, serviços e realizações. O dom tem essa tríplice natureza. Primeiro, quanto à origem dos dons, eles são carismata. Versículo 4. Ora, os dons, carismata, são diversos. Então, está falando da origem dos dons. O que significa isso? Carismata vem de caris, graça. Significa que a origem do dom espiritual procede da graça de Deus. Eu fico muito chocado quando vejo alguns líderes espirituais querendo transmitir dons para a sua congregação, impondo as mãos e conferindo dons espirituais para a sua congregação. Essa não é competência humana. Os dons são originados na graça de Deus e são ministrados e doados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum homem tem competência de distribuir dons espirituais. Segunda coisa, quanto ao modo de atuar. Versículo 5 diz, e também há diversidade de serviços. A palavra serviços aí é diaconia, e então está falando do modo de atuação do dom, que é prontidão para servir. Veja você que o espírito com que Deus dá os dons espirituais na igreja não é para projeção de ninguém. Não é para que você ponha os holofotes em cima da pessoa. Aquele lá tem um dom muito poderoso. Aquele lá, então, vamos botar o holofote nele. Não, o dom tem uma finalidade. Ele é diaconia, ele é serviço. Ele está a serviço de alguém. Outra coisa, terceiro lugar, a finalidade do dom, versículo 6. E a diversidade das realizações. A palavra realizações aí, energemata, vem de energia ou vem de obras exteriores. Ou seja, o dom espiritual, ele tem uma finalidade. A finalidade do dom é exteriorização de algum ato, de alguma obra, de algum trabalho, de alguma realização. O dom espiritual, ele tem que ajudar alguém, fazer algo por alguém, trabalhar por alguém, e realizar alguma coisa por alguém. Não é uma espiritualidade interior, intimista, subjetivista. O dom sempre está se desdobrando em trabalho, em ação, em realização, em benefício de alguém. Veja aí, ainda em quarto lugar, o propósito divino para os dons. Veja versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Duas coisas de destaque aí. Os dons são dados a cada membro do corpo. A cada um. Que lição você tira aí? Não existe ninguém convertido, ninguém no corpo de Cristo sem dom espiritual. Cada membro tem pelo menos um dom. Segunda coisa que você pode aprender aí. Os dons têm um propósito. Qual o propósito do dom? Um fim proveitoso. Benefício, não próprio, não pessoal, mas para benefício da coletividade, para edificação da igreja. Quinto lugar, você vai observar aí a variedade dos dons, versículos 8 a 10. Não tenho hoje tempo para me deter na particularidade desses dons. Há um tempo atrás, nós gastamos um culto de quarta-feira para cada um desses dons. Então não queremos ter a pretensão de entrar nos méritos aqui desses dons. Eu só quero apenas classificar isso aqui para os irmãos poderem entender. Versículos 8 a 10... é uma das cinco listas dos dons espirituais que Paulo menciona. A primeira lista está lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. A segunda lista é esta aqui, de 1 Coríntios
12, de 8 a 10. A terceira lista é a lista de 1 Coríntios 12, 28. A quarta lista é a lista de 1 Coríntios capítulo 14. E a quinta lista de Paulo é a lista de Efésios 4, de 11 a 13. Essa lista aqui de 1 aos Coríntios, poderíamos sintetizar ou classificar em 3 categorias de dons. Dons da palavra, dons de sinais e dons de serviço. Ou dons da pregação, ou dons de sinais, ou dons de milagres, como queiram, ou dons e dons de serviço. O que Paulo está dizendo é que a variedade de dons, a diversidade de dons, e o Espírito Santo distribui isso, para que não haja nenhuma falta, nenhuma necessidade, nenhuma carência na igreja de Deus que não venha a ser subida dentro da própria igreja. Sexto lugar, a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons. Veja o versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Preste atenção que ele está falando que quem realiza estes dons, quando uma pessoa tem o dom de milagres, da operação de milagres, dons de cura, não é a pessoa que tem poder. É muito importante entender isso, porque hoje se faz uma propaganda dos homens poderosos, dos homens de poder. E na verdade o Paulo está dizendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. A glória não é para o homem, a glória é de Deus. E Deus não a reparte com ninguém. Agora, veja você, que Paulo está dizendo aí, que o Espírito Santo distribui estes dons como lhe apraz, não como ele é pressionado, mas como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Espírito Santo distribui os dons a cada um, ou seja, não fica ninguém sem dom. E segundo, o Espírito Santo é livre, é soberano na distribuição desses dons. Eu queria só que você olhasse comigo como é que o Espírito Santo é soberano nessa distribuição dos dons, nesse capítulo 12. No versículo 11 você está lendo aí claramente, distribuindo-as conforme lhe apraz. Se você tem uma canetinha e gosta de grifar, você pode grifar aí. Conforme lhe apraz. Agora olha ainda, em segundo lugar, no versículo 18. Olha o que está no versículo 18. Deus mesmo dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo conforme ou como lhe aprouve. Quem coloca cada membro em cada lugar é Deus. Não é atribuição do líder, do pastor, do missionário, é atribuição de Deus. Terceiro lugar, observe você, versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Quem coordena o corpo, quem coloca cada parte em cada lugar, é Deus. E aí no versículo de número 28. A uns estabeleceu Deus. É Deus quem estabelece, é Deus quem coloca, é Deus quem tem esse direito absoluto de colocar cada pessoa, cada dom no seu devido lugar. Então, do começo ao fim, em relação aos dons espirituais, Deus está no controle. É isso que Paulo está querendo ensinar à igreja. Mas eu queria agora trabalhar 3 pontos para mim vitais aqui nesse capítulo, usando a figura predileta do apóstolo Paulo sobre a igreja, que é o corpo. Você lembra que Paulo usou algumas metáforas para ilustrar a igreja, como uma família, como um exército, como um templo, como uma noiva. Mas a figura predileta de Paulo era o corpo. E por que Paulo tem predileção por esta figura? Porque esta é uma das figuras mais completas para descrever a igreja. O corpo, todos nós sabemos que ele é uno, não é verdade? Esta é a característica do corpo, ele tem uma unidade. E se você olhar, nós confessamos o mesmo Senhor, versículos 1 a 3. Nós dependemos do mesmo Deus, versículos 4 a 6. Nós ministramos no mesmo corpo, versículos 7 a 11. E nós experimentamos o mesmo batismo, versículos 12 e 13. Agora, para pensar na figura do corpo. O que é que mantém um corpo uno? Poderíamos ilustrar de uma forma bem simples, da seguinte maneira. Primeiro é o sangue.
Talvez não é muito complicado estabelecer uma unidade entre os meus pés, as minhas mãos, os meus rins, mas o mesmo sangue alimenta estes membros e todos os outros. O sangue fornece vida aos membros, e se impedirmos o sangue de chegar a alguns deles, esse morrerá rapidamente. O que tem a ver isso numa linguagem espiritual? O que é que me enxerta no corpo? O que é que me coloca no corpo? O que é que me torna um membro do corpo? É o sangue do Cordeiro. Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser através da expiação, da obra da redenção do sangue de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Segundo, além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. E nós nunca vamos descobrir o Espírito, a alma de uma pessoa em algum de seus órgãos, em algum de seus membros, ou alguma de suas glândulas. Em certo sentido, o Espírito está em todos os membros do corpo. E em relação à igreja, diz o apóstolo Paulo, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo é quem enxertou você no corpo. Você foi batizado no corpo, você foi inserido no corpo, você foi introduzido no corpo. E quem enxertou, quem introduziu, quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Ele regenerou você, ele mudou a sua vida, ele converteu o seu coração. Obviamente, essa unidade que Paulo está falando, irmãos, não é uma unidade organizacional. Às vezes as pessoas tentam botar um sentimento de culpa em cima dos protestantes, dizendo o seguinte: vocês protestantes não sabem nada de unidade cristã. Vocês são muito divididos. Querendo passar com isso que a unidade da igreja é uma unidade denominacional, ou uma unidade organizacional, ou uma unidade eclesiástica. Nós jamais seremos unidade eclesiasticamente falando, denominacionalmente falando. A unidade que o apóstolo Paulo está falando não é denominacional, não é organizacional, não é uma unidade externa. É unidade mística, espiritual. É por isso que o ecumenismo é um grande equívoco. E é um atentado contra a unidade da igreja. Porque o que é o ecumenismo? Qual é a bandeira do ecumenismo? Qual é o grande elan do ecumenismo? É de que nós temos que desbastar as nossas diferenças e ficar todos nós debaixo da mesma umbrella, debaixo do mesmo guarda-chuva. Não importa a sua crença, não importa a sua teologia, não importa no Deus que você crê. Vamos estar juntos. Vamos ficar no mesmo altar. E se você olhar o que a Bíblia ensina em João capítulo 17 e em Efésios capítulo 4, não há unidade fora da verdade. Não há unidade fora do Espírito Santo. Se uma pessoa não foi convertida, não foi regenerada e não foi introduzida e batizada no corpo de Cristo, você não pode ser um com ela. É por isso que o batismo pelo Espírito diverge do rol de membros das igrejas. Você não pode garantir que todas as pessoas que estão no rol de membros da igreja, são todas elas batizadas pelo Espírito no corpo de Cristo. Porque se o fosse, então a nossa unidade seria organizacional. Se o fosse, toda pessoa que entrou para a igreja, então essa faz parte do corpo de Cristo. Mas há muitas pessoas que vêm para a igreja, a organização, mas não fazem parte do organismo. Entram para a igreja denominacional, mas não fazem parte do corpo de Cristo. São batizadas e recebem os sacramentos, mas nunca foram salvas. Daí, queridos irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Que essa unidade da igreja ela é espiritual. Você é um com o irmão de qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo. Se essa pessoa creu em Jesus, foi transformada e regenerada, não importa se ela é presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, pentecostal, não importa se ela viveu há 1000 anos, se ela vive agora, você é um com ela. Você faz parte do mesmo corpo que ela, o corpo de Cristo. Da única igreja que vai morar com Jesus no céu é a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A segunda coisa que Paulo quer nos ensinar
Agora não é sobre a unidade do corpo, que ele falou nos versos 12 e 13, mas é sobre a diversidade do corpo, que ele fala dos versos 14 a 20. E Paulo agora vai usar a ilustração dos membros. Ora, o que torna o seu corpo algo bonito e não um monstro, é que você tem vários membros. Os membros são muito bonitos, mas dentro da proporção que eles têm. Por exemplo, um nariz é bonito, formoseia o rosto. Um rosto sem nariz fica feio, não fica? Mas já imaginou se o nariz crescesse desproporcionalmente? Ia virar um Pinóquio. Quem não acha bonito um olho? O olho é uma das coisas mais lindas do corpo humano, é o farol do corpo humano. Né? E Deus é tão generoso que resolveu colocar olhos coloridos em alguns. Né? Mas você já imaginou se você encontrasse um olho azul de 75 quilos na rua? Você ia correndo, era um monstro. A beleza é que a diversidade. O corpo só é corpo porque há uma diversidade nesse corpo. Agora, você percebe que dentro dessa diversidade, todos os membros trabalham para o bem comum do corpo. Não é verdade? Você levanta, como é que você lava o rosto? Você não enfia a cabeça debaixo da torneira, enfia? Você bota as mãos. Você traz a água ao seu rosto. Imagine que você esteja com fome, caminhando por uma estrada e vê um pé de manga, cheio de mangas maduras, mangas vermelhas, mangas bonitas, mangas cheirosas, e o seu olho vê a manga. Mas não basta o olho ver. Você tem que usar a mão para pegar. Você tem que usar a boca, os seus dentes para morder e mastigar. Você tem que usar a língua para movimentar. Você tem que usar o esôfago para engolir. Você tem que usar o estômago para triturar. Você tem que usar o fígado para jogar a bilis ali. Você precisa de toda uma máquina funcionando para que aquela manga possa nutrir você e atender a sua necessidade. Então a igreja é um corpo. A igreja é um corpo e nós precisamos ajudar uns aos outros, trabalhar em função dos outros e estar usando essa harmonia. A diversidade trabalhando para a coletividade e o bem comum. É por isso, irmãos, é que não existe esse negócio de crente isolado. Ah, eu sou crente, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu sou crente na minha casa, eu não preciso de me reunir. Isso é balela, isso é mentira, isso não é bíblico. Não existe isso. Se eu cortasse o meu braço e botasse no banco do piano, ele era meu braço ainda. Só que não valia nada para o corpo. Esse braço só tem valor se ele estiver ligado ao corpo. Fora do corpo ele não tem valor. Ele é inútil. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos uma unidade. E o membro ele tem valor na medida em que ele está inserido no corpo e na medida em que ele trabalha para o bem coletivo do corpo. Mas a última lição que Paulo quer nos ensinar é sobre a mutualidade do corpo, dos versos 21 ao verso 31. E quando Paulo está falando da mutualidade do corpo, ele exorta a igreja de Corinto sobre 5 questões importantes. Primeiro, o perigo do complexo de inferioridade. Versículos 15 e 16, dá uma olhadinha aí. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Paulo está corrigindo aqui, cuidado com esse negócio de complexo de inferioridade. Ah, puxa vida, eu não recebi o dom de profecia, eu não sei pregar, eu não sei expor a palavra de Deus, então também eu não quero servir ninguém. Deixa de ficar curtindo complexo de inferioridade. Quando alguém reclama de não ter esse ou aquele dom espiritual, ele está questionando a sabedoria de Deus. E ele está questionando a soberania do Espírito. E ele está questionando a questão da unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deveria se comparar, nem se contrastar com qualquer outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo. Deus colocou você no corpo como aprouve a Ele. Exerça a função que Deus lhe deu no corpo. Segundo perigo que Paulo menciona aqui com respeito à mutualidade é o perigo do complexo de superioridade. Versículos 21 a 24. Olha aí, por favor. Paulo diz aí, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário,
Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E aí vai discorrendo. O que Paulo está nos ensinando é que não cabe na igreja de Deus espaço para vaidades. A igreja não é uma feira de vaidades. Se você recuar o seu texto aí ao capítulo 4, versículo 7, Paulo exorta a igreja da seguinte maneira: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? 4:7. Ou seja, não há espaço na igreja para ninguém se vangloriar. Eu acho que eu disse aqui, algumas quartas-feiras atrás, aqueles dois pastores que se encontraram um dia, e o mais jovem pediu oração para o pastor mais experiente e disse: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, que o senhor orasse por mim, para Deus me fazer um homem mais humilde. Eu queria ser mais humilde. E o pastor mais experiente olhou dentro dos olhos dele e disse: mas meu irmão, você tem algum motivo para se orgulhar? Você tem algum motivo para se orgulhar? Temos nós algum motivo para sermos vaidosos? O que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, para que você está se envaidecendo? É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Terceira lição que Paulo ensina é a necessidade da mútua cooperação. Versículo 25. Olha aí, por gentileza. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Oh, que coisa bonita, igual uma família unida, onde você mexeu com um, você mexeu com todos, onde você tocou num, você tocou em todos, onde você abençoou um, você abençoou a todos, onde você cuidou de um, você cuidou a todos, onde cada um está procurando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de enlevar, de edificar a todos. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo. O propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo com ninguém na igreja. Você não está disputando com ninguém na igreja. Você não pode ter o sentimento de Diótrefes. Lembra de Diótrefes? Que João diz na carta dele, aquele membro da igreja que ficava enciumado toda vez que chegava uma pessoa nova na igreja. E ele não apenas não dava acolhida aos membros novos, como os expulsava da igreja. Ou seja, cada pessoa que chegava, ele achava que era um rival. Que era alguém que ia tomar o espaço dele, que ia ocupar o lugar dele. E ele ficava então com medo de perder o seu trono. Paulo diz: não. Nós não estamos competindo na igreja. Nós não estamos brigando por um lugar ao sol na igreja. Nós devemos lutar para ajudar um ao outro. Para que não haja divisão na igreja, mas para que nós possamos trabalhar e cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Sabe, queridos, o que significa isso? Significa que a maior prioridade da sua vida é cuidar do seu irmão. Como acontece com o corpo, por exemplo. Você às vezes gosta do paladar de uma comida, de um alimento, mas você, por uma deficiência de saúde, o médico diz: olha, esse alimento não é bom para você, então você se abdica, não é verdade? Por que você se abdica? Em benefício do corpo. Eu, por exemplo, gosto de pimenta, mas eu com pimenta me faz mal. Então eu me abdico da pimenta. Meu paladar teria vontade de comer pimenta, mas o meu estômago não gosta de pimenta. Então eu abro mão, o paladar abre mão em função do estômago. A igreja é a mesma coisa. Por exemplo, você está doente. Vamos imaginar que você está com a garganta toda inflamada. Aí você vai no médico, ele olha, você está com a garganta infeccionada. Você precisa tomar antibiótico. Aí o braço, que não tem nada a ver com a inflamação, o braço não está inflamado, o braço está movimentando, beleza, tal, tranquilo, você oferece o braço para tomar agulhada. É o corpo. É o corpo. Está cuidando um do outro, em benefício um do outro. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Quarto lugar, Paulo está dizendo a necessidade da empatia. Empatia na alegria e na tristeza. Versículo 26. Esse versículo para mim é tremendo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Meus irmãos, precisam crescer um pouquinho para chegar nesse nível aqui, não? Temos tido nós essa capacidade de sofrer com os outros? Ou de nos alegrarmos com os outros? Eu tenho aprendido na minha prática de vida pastoral que é mais fácil chorar com os que choram do que
alegrar-se com os que se alegram. Sabia disso? São poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro, a vitória dos outros. E por que as pessoas têm dificuldade de celebrar a vitória dos outros? É porque o mundo dela ainda está centrado no eu. No fundo, as pessoas estão dizendo: quem devia ser promovido era eu. Quem devia estar recebendo essas honras era eu. Quem devia estar recebendo esse troféu era eu. Quem devia estar recebendo essas recompensas era eu. Paulo diz: para com isso. Paulo está dizendo o seguinte: aprenda a ter empatia, sofrer com o que sofre, se alegrar com o que se alegra. Finalmente, Paulo está mostrando a necessidade de compreender que não somos completos em nós mesmos e que precisamos dos outros membros do corpo. Versículo 27 a 31, Paulo começa a falar de que nem todos, ou melhor, todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. No versículo 29 ele começa a fazer uma série de perguntas retóricas, que todas elas nós temos que responder um não, sonoro e rotundo. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nos todos? Não. O que Paulo quer dizer com isso? Que então nós precisamos uns dos outros. Que não existe nenhum crente na igreja completa em si mesmo. Você precisa do seu irmão. Eu preciso de você, como diz aquela música que cantamos, e você precisa de mim. Este é o ensino do apóstolo Paulo. Queridos, que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para este ensino apostólico e a usufruir um ensino precioso para nós. A igreja precisa conhecer os seus dons e usá-los corretamente. O dom é para a edificação, para o crescimento da igreja, e não para o orgulho pessoal ou até para disputas ou divisão na igreja. Cada crente recebe pelo menos um dom. Nenhum crente recebe todos os dons. Portanto, sejamos humildes, sirvamos uns aos outros com amor.